seja bem-vindo! Hoje você vai conhecer as ações do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará. O núcleo gerencia a política de mediação e conciliação no Judiciário Estadual. Veja também o resultado da Semana Nacional da Conciliação na Justiça Cearense. E Fórum Clóvis Bevilacqua recebe Prêmio de Excelência em Gestão Pública. A diretoria e as demais unidades administrativas do Fórum Clóvis Bevilacqua venceram o Prêmio Ceará Gestão Pública. A cerimônia de entrega do prêmio começou com a apresentação da Orquestra de Câmara Eliazar de Carvalho. Após a apresentação, o secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, Eduardo Diogo, iniciou a entrega das comendas às instituições que concorreram na categoria 250 pontos. A diretoria e demais unidades administrativas do Fórum Clóvis Bevilacqua, que ficaram em primeiro lugar, foram agraciadas com o selo Ouro. A honraria foi entregue pelo assessor especial da Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, Luiz Eduardo de Menezes Lima, ao diretor do Fórum, juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues. Outros magistrados e servidores comemoraram a conquista. Eu atribuo esse prêmio a muito trabalho, atribuo ao fato de que o Fórum Bevilacqua, no espaço administrativo, ele compreendeu a demanda que ele foi colocada de que o Fórum tem o serviço a prestar e pode prestá-lo de uma forma mais eficiente. Eu fico muito satisfeito nesse fim de gestão de saber que a proposta que eu trouxe para o Fórum, que é a proposta abraçada pela gestão dos Barrador Brígido, foi também acolhida pelos servidores, que se sentiram engajados no processo de tornar o Poder Judiciário, no caso o Fórum Bevilacqua, mais consciente do seu papel e mais profissionalizado. O secretário executivo do Fórum, Wilton Bessa, falou sobre as medidas adotadas para melhorar a gestão. O primeiro passo foi uma autoavaliação, que ela é aplicada para que a gente identifique possíveis oportunidades de melhorias e desvios para os critérios que são exigidos pela Gestão Pública. E a partir dessa autoavaliação nós adequamos todos os procedimentos e uma capacitação forte na equipe, além do comprometimento dessa própria equipe para que a gente pudesse alcançar os critérios necessários para essa autoavaliação. Ainda na categoria 250 pontos, o selo prata foi entregue à Secretaria de Saúde de Ibiapina. A Secretaria de Educação do mesmo município recebeu o selo bronze. O Prêmio Ceará Gestão Pública foi entregue a outras 14 instituições que concorreram na categoria 500 pontos. Existem 3 instrumentos para medir o nível de gestão, a maturidade de gestão de uma instituição. Então, para as organizações que estão iniciando, que foi o caso do Fórum, foi o primeiro ano que ele participou, então ele tem que começar por 250 pontos. No instrumento de 250 pontos são avaliadas 44 práticas de gestão. O instrumento de 500 pontos já são 117 perguntas que ele vai ter que responder de práticas de gestão. O secretário do Planejamento falou sobre a importância de o setor público investir no aprimoramento dos serviços prestados à sociedade. Todas as políticas sociais, as políticas da educação, a política da saúde, da segurança pública, seja qual for, ela por detrás tem a gestão pública. Nosso prêmio, que a gente utiliza uma metodologia que é utilizada em mais de 120 países, ou seja, internacionalmente reconhecida, ela tem um grande objetivo para a gente poder incentivar, valorizar, reconhecer todos os órgãos públicos, não interessa qual é o nível de governo, interessa apenas para a gente que tem atuação no Estado do Ceará e que estão sendo absolutamente exitosos na sua inovação, na entrega do serviço que ele tem a obrigação de entregar para a sociedade e, por consequência, melhorando a vida dos 8 milhões e 800 milhões de cearenses, que é isso que nos interessa. A solenidade de entrega do Prêmio Ceará Gestão Pública ocorreu no dia 8 de dezembro, no auditório da Universidade do Parlamento Cearense, da Assembleia Legislativa. A Semana Nacional da Conciliação nas unidades da Justiça do Ceará possibilitou 6.741 acordos.
A abertura ocorreu no Fórum Clóvis Bevilacqua no dia 24 de novembro. O hino nacional foi interpretado pela banda de música Major Xavier Torres, da Polícia Militar do Ceará. As bênçãos foram dadas pelo padre José Dias Correia, o padre Zezinho, da Congregação da Sagrada Família. Durante os 5 dias da mobilização, ocorreram 16.175 audiências de conciliação. A mobilização resultou em 6.741 acordos. Um dos casos envolveu o aposentado Raimundo Nonato Pereira, de 49 anos. Ele sofreu acidente de carro em 2011 e teve grave lesão no ombro. Por esse motivo, teve que parar de trabalhar. Na audiência, realizada no Fórum Clóvis Bevilacqua, o aposentado conseguiu acordo e vai receber R$ 3.615 do seguro DPVAT. Chegou numa boa hora, entendeu? Vai me ajudar, eu estou com a esposa doente. Vai ser uma benção. O encerramento da Semana da Conciliação ocorreu também no Fórum de Fortaleza, no dia 28 de novembro. A solenidade contou com a apresentação do grupo de flautas Sol Maior, formado por crianças e adolescentes da Associação Comunitária São Vicente de Paulo, na capital. Magistrados, promotores, advogados e servidores do Judiciário participaram. Para a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, supervisora do Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça e coordenadora da conciliação, o resultado é positivo. Foi uma semana de muito trabalho, tanto na capital como no interior. Houve realmente a adesão dos magistrados, das partes que compareceram às suas unidades judiciárias e ali buscaram o entendimento, buscaram o acordo. Os números são satisfatórios. Das audiências designadas, nós podemos dizer que tivemos um percentual de realização de audiências com acordos em torno de 47%. A magistrada parabenizou a todos que se dedicaram à conciliação. Todos estamos de parabéns. Toda a equipe do Poder Judiciário, aqui eu quero destacar o apoio recebido da presidência, do desembargador Brígido, dizer também do apoio recebido dos magistrados, representantes do Ministério Público, defensores, advogados, sem esquecer os servidores e as partes litigantes. A juíza Natália Almino Gondim, coordenadora do Centro de Solução de Conflitos do Fórum, agradeceu o empenho de magistrados, servidores e voluntários. Eu acho que a conciliação ela não visa somente reduzir o número de processos, mas ela visa também colaborar para a pacificação social, na medida em que ela faz com que as partes assumam a responsabilidade pela resolução de seus próprios conflitos. O mutirão com processos do seguro DPVAT, promovido pela comarca de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, conseguiu 194 acordos. Ao todo, ocorreram 370 audiências de conciliação. O valor dos acordos somou mais de R$ 456 mil. O mutirão foi realizado pela primeira, segunda e terceira varas cíveis de Juazeiro do Norte. No próximo bloco, eu converso com a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, supervisora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará. Desde 2011, o NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará, atua para difundir a cultura da pacificação social. O NUPEMEC é o gestor da política de mediação e conciliação. O objetivo é utilizar esses métodos alternativos para resolver os casos por meio do consenso. O coordenador do núcleo, o juiz Carlos Henrique Garcia de Oliveira, explica as principais atividades desenvolvidas pelo setor. Mediante um planejamento estratégico, o NUPEMEC define as atividades que serão feitas, desde cursos de treinamento com os servidores, de capacitação para mediadores e conciliadores e acompanhando também os resultados dos trabalhos nas varas cíveis, varas de família e unidades judiciárias, tanto na capital quanto no interior. Também nós temos a finalidade de procurar acompanhar a formação e orientação dos centros judiciários. Nós vamos dando as orientações para que se possa, desde a portaria inicial de criação até a orientação e acompanhamento.
Soma-se a isso o processo de interiorização das atividades do NUPEMEC, que aconteceram durante 2014, na qual foram feitos vários cursos de formação para os servidores e também para os magistrados. O conciliador manifesta opinião para resolver os conflitos. Já o mediador oferece meios para que os próprios envolvidos cheguem ao consenso. A mediação geralmente é aplicada para solucionar problemas familiares. A finalidade da mediação e da conciliação é abrir espaço para um diálogo cada vez maior entre as partes, principalmente quando essas partes possuem um relacionamento permanente, como é o caso de vizinhos e de membros de uma mesma família que por algum motivo venham a litigar na justiça. O setor também realiza e apoia mutirões de conciliação e elabora estatística. Além disso, é responsável pela Semana Nacional da Conciliação nas unidades da Justiça do Ceará. A supervisora do NUPEMEC é a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Na Justiça do Ceará também existem os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Os centros judiciários substituíram as centrais de conciliação. O centro, instalado no Tribunal de Justiça, atua com processos em que as partes recorreram da decisão do juiz. A coordenadora é a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. No Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, o Centro de Solução de Conflitos é coordenado pela juíza Natália Almino Gondim. Ao longo de 2014, foram realizados 7 mutirões de conciliação. A gente tem priorizado aquelas demandas com grande número de processos, no cível em especial o DPVAT, de forma a auxiliar, né, a resolução rápida desses conflitos. E nós temos audiências diárias aqui, à exceção das sextas-feiras que nós usamos para o trabalho interno de confecção dos expedientes, né, das cartas para as partes, da organização dos eventos, da preparação do trabalho interno em si. E, diariamente, a gente realiza essas audiências com o auxílio dos conciliadores e mediadores voluntários. Além dos mutirões, o Centro promove audiências de mediação e conciliação de segunda a quinta-feira, no período da tarde. Os casos tramitam nas varas cíveis e de família. A maioria envolve direitos patrimoniais disponíveis, como questões de vizinhança e pensão alimentícia. O Centro também é responsável pelo projeto Oficina de Pais e Filhos, que auxilia famílias a enfrentar a separação conjugal. Todos os ambientes foram planejados para facilitar a compreensão desse novo momento, principalmente das crianças. Elas têm à disposição uma brinquedoteca. Muitas vezes os pais, vêm com aquela criança para a audiência, muitas vezes porque não tem com quem deixar, ou que querem mostrar naquele momento. Então, aqui as crianças ficam, fazendo atividades, e os pais ficam participando da audiência, mas também existem várias outras utilidades. A brinquedoteca ela é utilizada nas oficinas Pais e Filhos, que é um projeto desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça. Utilizamos livros, fantoches, desenhos, contação de história. Então, é todo um ambiente criado para aquela situação e a criança possa falar desse momento que elas estão vivenciando. A família é a base, da sociedade. E a gente acredita que, se a família for trabalhada, muitas outras questões também vão poder ser minoradas. Diversas comarcas do interior do Ceará também possuem centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. A nossa convidada é a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, supervisora do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Desembargadora, as pessoas estão buscando as formas consensuais para resolver conflitos? O que a gente vem observando é que as pessoas hoje estão acreditando realmente na conciliação. Até porque há um investimento muito grande do Poder Judiciário no sentido de divulgar este trabalho. Nós temos feito matérias informando as pessoas de que busquem uma solução para o seu litígio. E o que a gente observa é que as pessoas a cada ano vêm acreditando mais nesse trabalho da conciliação e da mediação. O NUPEMEC do Tribunal de Justiça do Ceará existe desde 2011. O que tem sido feito nesse período para conscientizar as pessoas de que o acordo é sempre a melhor solução? Nós temos feito planejamentos de mutirões, fazendo com que as unidades judiciárias trabalhem com os seus processos. E através destes mutirões é que as pessoas estão vindo ao encontro do Poder Judiciário e aí sim,
saindo com a decisão, não do magistrado, mas a decisão construída pelas partes, fazendo com que aquela pendência que tinha na sua vida, muitas vezes a inquietação entre os casais, entre um devedor e um credor, chegue a um consenso. Então, isto é que tem sido nosso objetivo maior, é fazer com que as pessoas resolvam os seus conflitos. Desembargadora, a pessoa que está com problema neste momento, como faz para resolver sem precisar entrar com ação judicial? Hoje nós trabalhamos muito nos juizados especiais as questões pré-processuais, que você vai ao juizado, ali informa o local da pessoa que está tendo uma dívida com você, está tendo alguma insatisfação. E aquele magistrado busca um dia, agenda um dia, e aquela pessoa vem ao encontro daquela outra, e ali busca-se um entendimento. Quer dizer, se ali foi construído uma decisão, não há necessidade de que aquele processo faça parte do acervo daquela unidade jurisdicional. Daí é que nós trabalhamos muito com os mediadores e com os conciliadores, porque com as técnicas que são utilizadas, elas valem muito, porque às vezes a pessoa se torna intransigente, mas no próprio instante em que ela observa que o conciliador está ali dando norte para aquela questão, simplesmente ela aceita aquela sugestão e a questão ali será resolvida. A Justiça do Ceará faz conciliação durante o ano todo? Hoje nós temos os Centros Judiciários de Solução de Conflitos. Em quase todas as comarcas hoje nós temos um centro judiciário. Aqui em Fortaleza nós temos um que trabalha muito bem sob a regência da doutora Natália Almino, que ela vem justamente correspondendo aos anseios da sociedade. Ela busca um calendário de que a cada mês ela trabalha com determinados assuntos relacionados às varas de família, relacionados às varas cíveis, assuntos de DPVAT, reparações de dano, assuntos relacionados a plano de saúde, COELSE, CAGES, fazendo com que aquela quantidade de processo existente em cada secretaria de vara tenha uma diminuição. Desembargadora, para atuar como conciliador e mediador, é preciso de capacitação? Nós temos essa preocupação porque há necessidade que essa pessoa tenha o perfil, seja uma pessoa que saiba acolher, que saiba ouvir, que tenha disponibilidade de tempo de ouvir e, além do mais, ter conhecimento técnico da matéria que está sendo posta em discussão. Nós recebemos aqui instruções do próprio CNJ e temos multiplicadores aqui no estado do Ceará. Este ano, através do nosso calendário, nós fizemos uma agenda com todas as unidades judiciárias, quer da capital e quer do interior, buscando capacitar em cada vara um servidor que tenha noções do que é uma conciliação e do que é uma mediação. E o magistrado enviou essa relação de pessoas que ele gostaria que tivesse esse conhecimento. Nós fizemos cursos de capacitação, tanto aqui na capital como no interior. São 3 módulos. O primeiro módulo, que foi de ensino à distância. Depois nós tivemos a parte teórica, que nós tivemos cerca de 3 dias, no interior foi somente 1 dia, e depois estes servidores participaram da parte prática, que é justamente o momento em que eles participam de uma audiência juntamente com o magistrado. Então, o ano de 2014 foi um ano muito produtivo para o NUPMEC, porque ao final nós estamos fazendo este balanço e chegamos à conclusão de que a adesão, de que realmente os servidores estão engajados e estão querendo participar deste nosso trabalho. E por que é preciso capacitar os servidores em conciliação e mediação? Porque hoje a gente percebe que está sendo a saída para diminuir a quantidade de litígios que existem dentro do Poder Judiciário. Eu sempre digo, vamos trabalhar com essas questões em que as partes construam a decisão. Se hoje um casal
litiga por uma questão de pensão alimentícia, vamos trabalhar aqui a forma como esse devedor poderá pagar essa pensão alimentícia, a guarda de um filho. Vamos trabalhar isso, porque muitas vezes o magistrado decide, mas não é bem o que o casal queria. Então, a decisão construída pelo casal é uma decisão que a gente diz que sai consolidada e sai do agrado deles, porque foram eles dois que construíram aquela decisão e não há recurso, e ali a situação tende a acalmar. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e no próximo bloco volta a falar sobre a atuação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará. Estamos de volta do intervalo. A nossa entrevistada é a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, supervisora do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará. Desembargadora, o Judiciário acaba de realizar a Semana Nacional da Conciliação. Que balanço a senhora faz da 9ª edição desse movimento pela pacificação social? Eu posso dizer que foi um balanço positivo, porque das 16.175 audiências que foram realizadas durante este evento, nós conseguimos 6.741 acordos, um percentual de 41,68% de êxito. Então, eu quero aproveitar este momento para agradecer ao empenho de todos os magistrados que durante todo o ano agendaram estas audiências para a realização nesta Semana Nacional da Conciliação, que ocorreu de 24 a 28 de novembro próximo passado. E também agradecer aos defensores públicos, aos membros do Ministério Público, aos advogados, aos servidores, aos terceirizados, voluntários e também às partes litigantes, porque aceitaram o nosso convite, vieram, fizeram acordos e aí nós estamos com esta estatística maravilhosa, inclusive já remetemos para o CNJ. Desembargadora, foram 5 dias de evento, mas os preparativos começaram bem antes. Durante todo o ano, a partir de maio, nós já começamos com este calendário, pedindo para que o magistrado já deixe agendada audiências para a Semana da Conciliação, que muitas vezes ele foge ao calendário regular das suas audiências. E aí a gente observa que realmente eles nos ajudaram bastante e dizermos sempre, se o seu processo não foi incluído nesta Semana Nacional da Conciliação, nada impede que nos próximos meses você venha participar também de uma audiência de conciliação. Temos um link dentro do site do Tribunal de Justiça em que quero conciliar, e ali você responde dizendo qual é o número do seu processo, a natureza do seu processo. Isto será endereçado à unidade judiciária e aí sim todo o expediente será preparado, convidando a parte contrária e no dia e hora designados a audiência de conciliação se realiza. Frisando bem que esta audiência de conciliação, ela não só se realiza a nível de primeiro grau, nós também trabalhamos com o processo que está tramitando no Tribunal de Justiça já em grau de recurso. Desembargadora, vamos falar agora sobre mediação de conflitos nos cartórios. Os profissionais precisam de capacitação? Precisam sim, e é um trabalho que vem dando certo, é um trabalho que está sendo pioneiro aqui no estado do Ceará. E quando o desembargador Salles Neto, Corregedor-Geral de Justiça aqui do estado do Ceará, baixou esse provimento, dando oportunidade a que os titulares de cartório ou o preposto por ele indicado pudessem integrar também esse trabalho da conciliação. Capacitamos, já fizemos 4 turmas preparando estas pessoas e o que a gente observa é que realmente está havendo uma aceitação por parte da população, principalmente em se tratando, eu ouvi falar muito com relação a questões existentes entre os condomínios, conflitos, divergências, eles estão resolvendo muito isso em cartórios. Então, prova de que realmente é um trabalho recente, mas que está já recebendo uma grande adesão por parte da população cearense.
E que tipo de problema, além desse que a senhora já citou, os cartórios podem resolver? Nós resumimos a questões patrimoniais, porque sem a necessidade da intervenção do Ministério Público. Então, essas questões patrimoniais é que podem ser resolvidas nas serventias extrajudiciais. Desembargadora, o Judiciário brasileiro já incorporou a mediação e a conciliação na rotina de trabalho? Sem dúvida, eu acho que já está consolidado. Eu acho que já podemos fazer uma avaliação de que a mediação e a conciliação são técnicas que, quando bem aplicadas, o resultado é valioso, abrevia a resolução do seu conflito e com uma melhoria, de que muitas vezes um aborrecimento que poderia se passar por mais de um ano, ali a paz volta a reinar, as amizades são restabelecidas e, sem dúvida, a pacificação social, que é o nosso maior objetivo. Eu entrevistei a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, supervisora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará. Obrigada pela presença. Eu é que agradeço, Pamela, a oportunidade de falar aqui do nosso trabalho, da mediação e da conciliação. O Judiciário em Evidência está terminando. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.